Muito bem. A Marta, ela é da igreja Nova Vida, lá do Guarujá, e ela pergunta o que a Bíblia diz sobre os homens da caverna. O que o pastor acha dos fósseis que foram encontrados e afirmam que o homem descende dos primatas. Ora, uma pessoa que mantém esse ponto de vista, isso é apenas uma pergunta, mas a nossa posição é criacionista. Respondendo esta pergunta com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, depois versículo 26 e 27. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então nós observamos no capítulo 1 do livro de Gênesis que cada animal foi criado segundo a sua espécie. Uma espécie não passou para outra, segundo a sua espécie, e o homem não foi criado de uma espécie inferior como se fosse um macaco, mas foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos 17, versículo 24, Paulo reitera o ponto de vista do livro de Gênesis. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então aqui está: Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só casal, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, ele fez todos os demais homens. Então nós todos somos descendentes de Adão e não de um primata, como falam aí. Então nós temos esta posição. Agora, habitar em caverna é uma coisa que ocorre normalmente. Pessoas que se refugiam em cavernas, o mesmo povo de Israel, já há mais de 2 milênios da criação do homem, às vezes se refugiava em cavernas. Então isso é muito natural. Até hoje encontramos pessoas morando em cavernas, sem que isso represente uma estação da vida do ser humano, como se ele fosse um simiesco, tipo de animal que vivia nessa condição, como se fala. Agora, os fósseis encontrados de animais e outras coisas mostram que houve animais enormes, como os chamados dinossauros, mas isso tudo dentro da criação de Deus. Gênesis capítulo 1 é a nossa base para crer em tudo que a Bíblia fala sobre a criação, tanto dos seres irracionais como seres racionais que somos nós.